Capítulo 332 Formalmente tornando-se um discípulo. Nili olhou para Li Xingyun e sorriu ligeiramente. Perigo é inevitável. Eu já estou no segundo grau do reino do destino celestial, então o que há para se preocupar? Se Li Xingyun puder me proteger e me ajudar a alcançar o coração do lago divino, eu ficarei muito grato. Com as palavras de Nili, o coração de Li Xingyun estremeceu uma vez que ele encarou Nili e entendeu o que ele estava verdadeiramente falando. Bru, harém mais um atualizado com sucesso. Gaudemus, credo Bru. Todos sabem que tem que falar da clavícula antes. Tendo em vista que Nili possui uma maneira de remover a fonte da divindade, tudo que Li Xingyun precisaria fazer seria escoltar Nili até o coração do lago divino. Tentar pegar aquele lago divino de médio grau continuaria sendo uma tarefa difícil, uma vez que haviam várias bestas demoníacas da linhagem do dragão do reino do eixo celestial protegendo-a, e até mesmo uma no reino do dragão. Se Li Xingyun quisesse derrubar aquele lago, suas próprias forças sozinhas seriam insuficientes. Ele precisaria formar uma aliança com outras forças. Mas se ele juntar forças, então a distribuição das recompensas do lago divino de grau médio não seria mais uma decisão unicamente sua. Esse foi um dos motivos que Li Xingyun ainda não tinha decidido atacar aquele lago. Comparado a tomar o controle do lago, apenas entrar em seu coração seria muito mais fácil. Já que Nili precisava da sua ajuda, como ele poderia recusar? Certo. Como o irmão Nili precisa disso, eu vou fazer uma viagem com meus homens e ajudar o irmão Nili a capturar a fonte da divindade do lago divino. Li Xingyun acenou, quando nós saímos. Daqui a 2 dias. Nili disse depois de pensar um pouco. Uma vez que seja colocado na pintura de 10.000 rios e montanhas, um lago divino de médio grau iria certamente produzir uma exorbitante quantidade de pedras espirituais. Sendo assim, isso definitivamente valia o risco. Li Xingyun concordou. Tudo bem. Eu vou e juntarei meus homens para lutar pelo sucesso. Nili seguiu Li Xingyun e chegaram a um lago divino protegido por 500 a 600 pessoas, todos subordinados de Li Xingyun. Esse lago era também um dos abrigos de Li Xingyun no mundo exterior. Li Xingyun começou a agrupar os homens daquela área. Desde que Nili obteve aquelas fontes da divindade, ele podia sentir um traço de energia fluindo da pintura de 10.000 rios e montanhas. De repente ele sentiu uma ideia surgir, então sentou-se numa área vazia próxima do lago e começou a cultivar a técnica do Deus Celestial. Dentre todas as técnicas de cultivação, a técnica do Deus Celestial era uma das mais poderosas que existem entre o céu e a terra. Com o passar do tempo, Nili lentamente flutuou no ar assim que surgiu uma violenta e majestosa energia girando em torno dele. Complicadas inscrições de desenhos giravam em seu reino da alma, em volta da videira. Lentamente, a primeira flor da videira brotou e desabrochou, liberando uma fresca fragrância que preencheu toda a sua alma. Depois disso, seus 2 destinos da alma começaram a flamejar enquanto as impurezas dentro deles eram lentamente removidas, assim ficando purificados. No instante que a fragrância foi lançada, Nili sentiu todo seu corpo esquentar posto que ele estava sendo mergulhado em chamas. Bum, asterisco. Seu reino da alma pareceu ter explodido. A face de Nili ficou pálida e cinzenta e gotas de suor escorreram de seu rosto.
Apesar de que não ter ideia de qual tipo de caminho da cultivação estava seguindo, Nili continuava confiando em seus sentidos para continuar refinando seu campo vital. O terceiro campo vital começou a se formar dentro do seu reino da alma. O tempo passou. 1 hora, 2 horas. *Vosh*, Outro destino de alma ascendeu no reino da alma de Nili. Ele mesmo não esperava entrar no terceiro destino do reino do destino celestial tão rápido. Além disso, o seu terceiro destino de alma era amarelo, vermelho, azul e amarelo. Esse mistério em seus destinos de alma espantava Nili. Ele podia sentir também que sua própria cultivação estava saindo do seu controle. Às vezes, seria extremamente lento. Não importava quantas pedras espirituais ele absorvesse, sua cultivação nem saia do lugar. Outras vezes, ele miraculosamente subia de nível sem nenhuma dificuldade. Isso seria por causa da pintura de 10.000 rios e montanhas. Fosse como fosse, era muito bom que sua cultivação tivesse aumentado. Nili continuou a consolidar sua cultivação. De repente, do lado de fora do lago divino, uma vigorosa figura surgiu. Uma linda garota. Quem é você? Os homens de Lixingyun imediatamente cercaram-na. Long Yuin permaneceu onde estava conforme observava as pessoas que cercavam-na. Finalmente ela disse, meu nome é Long Yuin. Eu estou aqui procurando por Nili. Eu sou sua discípula. Todos trocaram olhares. Eles tinham ouvido que Long Yuin era da família Selo do Dragão. Se ela era mesmo discípula de Nili, eles não tinham ideia. Contudo, a essa altura a cultivação de Long Yuin estava apenas no reino do destino celestial. Isso estava inteiramente sob o controle deles. Um dos mestres do reino da estrela celestial disse: jovem mestre Nili está concentrado em sua cultivação no momento. Você não pode se aproximar dele. Você pode apenas se sentar aqui e esperar que sua cultivação termine. Long Yuin acenou em aceitação. Long Yuin sentou em uma pedra a 12 metros de distância de Nili e observou fixamente enquanto ele cultivava. A aura em Nili fez ela sentir uma poderosa pressão. Ela não fazia ideia de qual técnica de cultivação ele estava praticando. Long Yuin só percebeu isso recentemente. Tudo o que havia acontecido antes apenas deu a ela a confirmação, a compreensão de Nili sobre Dao marcial alcançou uma estatura absolutamente inimaginável. Desde o começo, exceto por sua mestra original, ele foi o único que ela aceitou. Somente Nili poderia conduzi-la ao ápice do Dao marcial. Sendo assim, ela decidiu ser a discípula de Nili. Apesar de que por Nili ter sido discípulo de Yingguero, e isso arruinara a hierarquia entre eles, Long Yuin não se importava. Para alguém como ela que era obcecada com o Dao marcial, algo como isso era fútil. Como poderiam tais trivialidades obstruir sua determinação em busca do Dao marcial? Naquele momento, Nili continuava no meio de sua cultivação, dessa forma, ela poderia apenas sentar obedientemente e esperar. Nili continuava imerso em sua cultivação enquanto ele constantemente operava seu recém-formado, terceiro destino de alma. O poder do destino de alma aumentava conforme ele se ornamentava com ramos da videira. Nili sentiu uma explosão de energia entrando no santo Geal dragão de asas de sangue. A força desse espírito demoníaco estava aumentando insanamente. Primeiro, segundo e terceiro destinos. Gradativamente, ela superou até a própria cultivação de Nili,
parando apenas quando alcançou o quinto destino de alma. Por sorte ele estava preso pela videira, caso contrário, iria definitivamente lutar pela liberdade. Nili rapidamente condensou sua cultivação e suprimiu seu poder, para impedir que o santo Geodragão de asas de sangue saísse do controle. Ele não poderia deixar o poder dele aumentar ainda mais. O poder de um espírito demoníaco nível Deus da linhagem do dragão era de fato formidável. Embora o panda de presas e o demônio das sombras fossem do quinto grau do reino do destino celestial, o poder do santo Geodragão de asas de sangue estava muito acima disso. Depois de um longo tempo, Nili finalmente abriu os olhos. Quando ele o fez, as elegantes bochechas de Long Yuan entraram em sua linha de visão. "Por que você está aqui?" ele perguntou. Long Yuan levantou-se rigidamente conforme ela estufava o peito. "Eu estive pensando por um tempo quando eu estava em casa. E decidi que quero você como meu mestre. Por favor, tome a mim como sua discípula." Quando Nili viu quão séria Long Yuan estava sendo, ele ficou um pouco atordoado. Finalmente, ele sorriu e disse: "Isso é contra os costumes. Você é a irmã de minha mestra, mas quer que eu seja seu mestre." Nili sacudiu sua mão: "Esqueça isso." Terminando suas palavras, Nili deu a volta e começou a ir embora. "Espera." Long Yuan parou Nili. "Isso não é um problema. No caminho para o Dao Marcial, qualquer um que tenha atingido a compreensão a seu respeito pode ser meu mestre. Por favor, aceite-me." Nili voltou-se para trás e analisou a ansiedade de Long Yuan. Sua expressão permanecia inabalável. Ele compreendeu que Long Yuan tinha tomado sua decisão, nem mesmo os 9 touros poderiam fazê-la recuar. Essa mulher estava realmente obcecada pelo Dao Marcial. Long Yuan deveria ter sentido que, exceto por Nili, não haveria uma outra pessoa que poderia guiá-la. "Você tá brincando?" Nili sorriu enquanto continuava a caminhar. No seu coração, ele estava começando a imaginar se aceitar Long Yuan como sua discípula não seria uma má ideia. "Eu não estou brincando. Estou falando sério sobre isso." Long Yuan imediatamente o seguiu. "Se você estiver disposto a me receber como sua discípula, eu vou concordar com qualquer coisa que você me pedir." "NT, graus. Você tem certeza?" Nili virou a cabeça e viu Long Yuan com um sorriso que não era realmente um sorriso. "NT, era esse sorriso aqui, graus. Eu tenho certeza." Long Yuan acenou. Apesar de hesitar por um breve momento, ela continuou: "Desde que não seja algo que traia a seita das penas divinas ou minha família." "Sério?" Nili deu vários passos em direção a Long Yuan, até que eles estivessem a apenas um passo dela. Ele estava perto o suficiente para estar em contato com o corpo dela. O canto da boca dele frisou em um sorriso sinistro enquanto abaixava a cabeça para ver o rosto de Long Yuan, deixando apenas uma curta distância entre eles. Assim que ela notou a postura de Nili, a respiração de Long Yuan agitou-se enquanto seu rosto corou e ela olhou para baixo em direção aos pés. Ela abaixou a cabeça enquanto seu coração batia selvagemente. Seus punhos estavam cerrados. Contudo, depois de pensar a respeito, ela ainda assim levantou a cabeça e encarou Nili. A pele de Long Yuan era branca perolada. Ela era impactante e ele podia sentir levemente a fragrância de uma mulher vindo de seu corpo. Nili tinha que admitir que, seu temperamento explosivo à parte, ela era definitivamente linda. Ele estava apenas a provocando um pouco.
Percebendo o quão nervosa ela estava, ele não pôde deixar de gargalhada e deu meia volta. Ok, então. Apesar de ela ter um temperamento explosivo e teimoso, ela ainda era uma garota inexperiente. Que? Long Yuin levantou a cabeça e perguntou com a voz trêmula. Ela jamais esperou que Nili fosse realmente concordar tão facilmente. Eu posso aceitar você como minha discípula, mas isso vai depender do seu desempenho. Se eu não ficar satisfeito, eu vou chutar você fora. Nili disse e sorriu. Todos os eventos estavam correndo como ele esperava. Ele sabia que Long Yuin iria certamente segui-lo. Ele também sabia que assim que ela colocava alguma coisa na cabeça, era impossível fazê-la desistir. Ele apenas não esperava que Long Yuin fosse utilizar o método do mestre e discípulo. Long Yuin encarou a silhueta de Nili por um momento, então alegremente acelerou seus passos e o seguiu.